A Lei 5.859 de 1972 foi o passo inicial para a regulamentação da profissão do empregado doméstico. Desde lá, vários foram os direitos reconhecidos para essa categoria. Tanto a Constituição de 1988 quanto a Emenda Constitucional número 72, mais conhecida como PEC das Domésticas, trouxeram uma gama maior de direitos trabalhistas para estes empregados. Então, o empregado doméstico ele já tinha o direito a férias de 30 dias, ele já tinha o direito ao 13º salário integral, né, onde a primeira parcela é paga na competência novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Direito ao aviso prévio pelo tempo trabalhado, em especial ao novo aviso prévio da Lei 2.511, que é o aviso prévio a cada ano trabalhado, o empregado tem direito a 3 dias, né, de salário para cada ano trabalhado. A questão das horas extras, ela entrou já desde março de 2013. Em 2006 foi estendida a estabilidade para a gestante, né, com a medida provisória. Neste mesmo ano de 2006, foi estendido também o repouso semanal remunerado para a relação de trabalho doméstico, onde aquele profissional que trabalha aos domingos e não tem a folga semanal, ele deve ser remunerado em dobro, inclusive também nos feriados. Então já existiam alguns direitos, né, para o empregado doméstico. Em defesa do empregador, né, já existia uma questão protetiva que seria o contrato experimental, a possibilidade de fazer um contrato de até 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez. Na verdade, com o advento da nova Constituição, da Constituição de 88, nova para mim, já entra, então, né, nos direitos sociais, o trabalhador doméstico como um trabalhador reconhecidamente constitucional. Então, ele já dá um outro salto, né? E em 2013, então, há uma legislação que altera e regulamenta o trabalhador doméstico, colocando ele no mesmo patamar dos outros funcionários, dos outros trabalhadores, com uma série de direitos que até então não havia sido implementado. A sigla da PEC ela já fala, é uma proposta à emenda à Constituição, certo? Então, estão sendo feitas emendas ao artigo 7º da Constituição Federal, onde estão sendo atribuídos novos direitos constitucionais nas relações de trabalho doméstico e não direitos na CLT. A CLT ela é aplicável, né, como forma analógica às relações de trabalho doméstico, uma vez que é um diploma legal, onde é bem regulamentado, né, e que se pode certamente ser aplicada uma analogia para um devido processo legal ou uma relação de trabalho bem regulamentada. Mas quem é o empregado ou a empregada doméstica? Ao contrário do que a maioria possa imaginar, a classe não é constituída apenas por mulheres responsáveis pela manutenção de uma casa. O trabalho doméstico é regulamentado desde os anos 70, né? Quando se reconhece, então, o contrato do empregado doméstico, né? E o conceito empregado doméstico é o mesmo que se usa na atualidade. Empregado doméstico é toda aquela pessoa que presta o trabalho para o ambiente familiar, quer dizer, residencial, né? Seja uma residência urbana na cidade, seja aquele teu sítio de fim de semana, né? É residência também. Então, são também empregados domésticos. Entra no empregado doméstico, por exemplo, o motorista particular, o piloto do avião particular, o jardineiro. Quer dizer, não é só a trabalhadora doméstica das lides domésticas, né, ou a babá. O empregado doméstico, na realidade, nunca existiu lei específica caracterizadora, né, de quantos dias na semana seria caracterizada a relação de trabalho doméstico. Com o advento da nova lei, que fora publicada agora no último dia 2 de junho, foi publicado que o empregado doméstico é aquele que trabalha
a partir de 3 vezes por semana. Então, até 2 dias na semana, né, descaracteriza a relação de trabalho doméstico. Antes da proposta de emenda à Constituição, já eram garantidos aos empregados domésticos pagamento de ao menos um salário mínimo ao mês, previdência social, por meio do recolhimento do INSS, repouso remunerado por semana, férias anuais remuneradas, 13º salário, aposentadoria, irredutibilidade dos salários, licença gestante e licença paternidade, aviso prévio, carteira de trabalho assinada. Com a PEC, que tramita desde 2013, mais direitos foram adicionados a esse rol. Jornada máxima de 44 horas semanais, salário família, adicional noturno, auxílio creche e pré-escola, intervalo de até 2 horas, podendo ser diminuído para 30 minutos desde que acordado entre as partes. A partir de 1º de outubro de 2015, outros direitos foram regulamentados. O recolhimento do INSS por parte do empregador passa a ser de 8% do salário do empregado. Já a alíquota do empregado continua sendo de 8% a 11%, de acordo com sua faixa salarial. Os empregadores deverão recolher 8% do salário do empregado a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Também deverá ser feito recolhimento de 3,2% do salário para a constituição de fundo em caso de despedida sem justa causa. É uma espécie de poupança para garantir a multa dos 40% do FGTS. Se a despedida for por justa causa, esse dinheiro retorna para o empregador. Também entrou em vigor o seguro contra acidente de trabalho, uma contribuição de 0,8% do salário do empregado. Todos esses encargos poderão ser emitidos por meio de uma guia, pelo portal e-Social. O empregado doméstico também passou a ter direito ao seguro-desemprego, pago de forma diferente do que ao trabalhador seletista. Para que o empregado doméstico tenha direito ao seguro-desemprego, que é um novo direito sendo estendido para a categoria, este profissional doméstico tem direito ao seguro-desemprego de até 3 parcelas, desde que o fundo de garantia já tenha sido recolhido 15 parcelas, ou seja, 15 meses de fundo de garantia, para estender ao direito ao profissional doméstico até 3 parcelas do seguro-desemprego. Tendo em vista que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, no Brasil atuam mais de 7 milhões de empregados domésticos, torna-se fundamental formalizar o trabalho dessa grande categoria. A informalidade no Brasil, em especial Rio Grande do Sul e a todos os estados, a informalidade é 70%, de 70% a 73%. Então, os empregadores domésticos, eles não costumam a fazer os documentos dos seus profissionais domésticos. Então, nós aconselhamos que a partir da regulamentação, o empregador doméstico ele tome consciência, se formalize, porque é muito importante para a relação do trabalho estar devidamente formalizada, não só para os direitos, mas também para o empregador doméstico não ser surpreendido em uma demanda trabalhista, uma vez que existem várias questões que versam para o empregador doméstico que o ônus da prova é do empregador. Tais quais o 13º salário. O empregador ele tem que assinar com o seu profissional o recebimento e arquivar devidamente os documentos de 13º. Isto também para as férias e também para o Vale Transporte. Quando a gente analisa esta questão da valorização do trabalhador, eu acho, me passa a ideia realmente de que nós temos em relação ao trabalho doméstico, ele é muito mal, ele é muito desqualificado, ele tem um ranço muito pejorativo, né? E me passa realmente a ideia de que é um resquício de uma sociedade escravagista, né? E que é um trabalho que se some, que não é valorizado e que não precisa ser reconhecido. É uma questão cultural que precisa ser trabalhada. Então, a partir do momento em que você coloca esse trabalho legalmente no mesmo patamar de todos os outros, não é que as coisas não vão, os problemas não vão deixar de aparecer imediatamente, mas eles vão
mudar, né? É um grande passo para que a coisa se equilibre. Muitas vezes as pessoas não querem trabalhar no ambiente doméstico porque depois ela não pode fazer uma compra parcelada, porque ela não tem como comprovar a renda, entende? Então, isso começa a mudar. Rejane é empregada doméstica há vários anos. Ela reconhece a importância de ter sua carteira assinada e seus direitos garantidos. Porque é vantagem para a gente, coisa que a gente tem que ter, né? É um direito nosso de ter a carteira assinada. É um benefício pra gente, né? Que trabalha. É uma coisa que é pro futuro da gente, né? Que é pra gente ter a carteira. Quando a gente precisar, né? Nos momentos mais difíceis, a gente precisa da carteira assinada, né? É uma coisa que a gente tem para aposentadoria.